Tá ótimo, muito obrigado. Acabar de aceitar aqui o pessoal, prontinho, tudo certo. Então, agora sim, gente, oficialmente, boa tarde a todos vocês. Bem-vindos a mais esse encontro de Direito Civil. É uma alegria tê-los aqui. Estou vendo o nome de várias pessoas conhecidas que nos acompanham. Muito obrigada pela audiência de vocês, por essa parceria, por que não, né? Estão sempre aqui nos acompanhando. O nosso encontro de hoje é um tema muito especial. Nós vamos tratar da questão das locações, dos contratos de locações, das ações locatícias, como é que fica tudo isso diante da pandemia, se mudou, se não mudou, e agora que parece que a gente está no fim, que não é fim, como é que fica tudo isso, né? Então, Dr. Luiz, muito obrigada por sua disponibilidade, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Espero que em breve também possamos recebê-lo pessoalmente aqui na nossa sede, né? Mas eu brinco que esses encontros virtuais eles estão possibilitando uma proximidade que talvez a gente não tivesse antes, né? Gente de vários outras cidades que talvez não conseguiriam acompanhar e que estão conseguindo agora por essa viabilidade de comunicação que nós temos. Então, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor, quero agradecer também a Marina, membro da nossa comissão aqui, por poder conduzir os trabalhos de hoje. Quero avisá-los que nós vamos ter emissão de certificados, então as meninas vão mandar aqui no chat, e vocês mandem os dados, que eles vão fazer a emissão do certificado certinho. E é isso, quero agradecer mais uma vez, e eu vou passar a palavra para a Marina, doutora Marina, que vai conduzir os trabalhos hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada, doutora Mariana, aí, pela oportunidade, né, de mediar esse encontro com o doutor Simage, e vamos fazer uma pequena apresentação dele, né, o currículo é bastante extenso, mas o doutor Luiz Simage, né, que vai hoje, né, participar do nosso encontro, ele é advogado, é professor de Direito Processual Civil pela Mackenzie, é professor dos cursos também de especialização do Mackenzie e da PUC São Paulo, mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e doutorando pela USP. E também é membro efetivo da Comissão Especial de Processo Civil da OAB São Paulo. Então, professor Simage, é muita satisfação tê-lo presente no nosso encontro e gostaríamos, né, de ouvi-lo um pouquinho sobre como fica, então, a questão do cumprimento, né, dos contratos de locação em plena crise sanitária, e especialmente frente, né, aos muitos locadores que dependem exclusivamente da renda dos aluguéis para o próprio sustento. Então, gostaríamos de ouvi-lo um pouquinho aí sobre esse assunto, se puder, né, iniciar as palavras. Está com o senhor. Perfeito. Eu, antes de mais nada, agradeço imensamente à OAB de Campinas por esse convite. É um prazer vir aqui conversar com os colegas, as colegas, a respeito desse tema, contrato de locação. E, claro, eu agradeço, antes de mais nada, também as colegas, a doutora Marina, a Mariana, pela oportunidade também, por estarem comandando esse evento. E quero mandar também um abraço, ainda que telepresencial, a todos os colegas de Campinas que aqui nos acompanham. Eu, como dizia no início, aqui no nosso bate-papo, eu sou professor de processo civil e estou achando ótimo vir aqui participar desse evento e debater temas com civilistas, porque assim eu tenho mais a visão de processo e vocês têm mais a visão de direito civil. Eu acho que a gente pode ter um debate interessante. Eu trouxe alguns temas para tratar com vocês e também não quero me alongar demais, não quero cansá-los demais, mas eu dividi essa nossa conversa em duas partes. Primeiro, eu vou tratar de alguns temas relacionados à pandemia. Eu trouxe até algumas decisões para mostrar como é que vem acontecendo, como é que vem sendo as decisões a respeito da pandemia, pedido de abatimento de aluguel, pedido de rescisão de contrato. E uma segunda parte, em que eu quero fazer alguns comentários sobre a lei do inquilinato, algumas regras atuais e algumas consequências processuais dessas regras. Então, a gente vai dividir dessa forma. Primeiro, eu trato um pouco da pandemia, dos aspectos relacionados à pandemia, e depois eu quero também, rapidamente, claro, tratar de alguns outros temas que me parecem interessantes. Claro, eu pincei alguns temas, que a gente não tem tempo e nem a pretensão de querer falar de tudo,
mas eu separei alguns temas que me parecem interessantes. Então, começando essa nossa conversa, eu quero justamente começar pela parte da pandemia. Eu não sei se eu sigo com controle aqui, Mariana, porque as opções de slide sumiram. Só se eu conseguir mudar. Ah, mudou. É com a setinha. Ótimo, é que tinha saído aquela barra lateral. Melhor ainda. Assim eu mudo com a setinha. Então, a gente vai conversar primeiro sobre algumas questões ligadas à pandemia e depois sobre algumas outras questões que não tem nada a ver com pandemia, porque também a gente não pode só pensar em pandemia, porque se Deus quiser, daqui a pouco isso já passou e a gente vai se preocupar com outros assuntos. Se Deus quiser, o mais rápido possível, embora, infelizmente, esteja demorando bastante. Então, nós temos aí nessa pandemia uma situação imprevista, né? Ninguém contava com isso. Isso causou uma situação desagradável de prejuízo para muita gente e, por conta disso, começaram a surgir as demandas para se pleitear, principalmente, rescisão de contrato ou abatimento de aluguel. A doutora Marina, quando fazia a apresentação, fazia os seus comentários iniciais, ela chamou atenção para um ponto que me parece também relevante nessa história toda. A gente não pode pensar nesses temas só pela perspectiva do locatário. É lógico que o locatário também está atravessando um momento difícil, mas o momento difícil também é para o locador, que muitas vezes conta com aqueles aluguéis para sua própria manutenção. Então, a gente tem, na medida do possível, muitas vezes, isso não é fácil, mas de balancear os interesses do locador e dos locatários. É a mesma coisa, por exemplo, do que acontece numa execução. A execução é para satisfazer o direito do exequente, mas o executado tem as suas garantias também. Então, no caso da locação, é evidente que a gente não pode analisar essa relação contratual só pela perspectiva do locatário. A situação do locador também deve ser analisada. É por isso que a gente encontra decisões das mais variadas nos nossos tribunais a respeito desses temas relacionados à pandemia. E eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês e para, eventualmente, se vocês precisarem, usarem nas suas peças, nas suas manifestações. Então, quando a gente pensa nessas questões que envolvem a pandemia, a primeira coisa que a gente vai imaginar é buscar, na lei do inquilinato, alguma regra que dê base, que dê fundamento para um pedido de abatimento ou para um pedido de rescisão. A verdade é que a lei do inquilinato não trata especificamente dessa situação. Não traz regras que se apliquem para situações semelhantes a essa imprevisível, imprevista que a gente está vivendo. A gente pode pensar, no caso de revisão de aluguel, por exemplo, a gente pode pensar no artigo 19 da lei do inquilinato. Mas o artigo 19 da lei do inquilinato, que fala da possibilidade de revisão de aluguéis, trata de uma situação diferente. Só para a gente lembrar, e está aí na tela de vocês. O que diz o artigo 19 da lei do inquilinato? Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-los ao preço de mercado. Então, a gente tem essa regra dentro da lei do inquilinato falando da possibilidade de revisão de aluguéis. Só que, vejam, primeiro, a pandemia é uma situação transitória. A gente espera que isso passe o mais rapidamente, e não é algo que vai, então, causar esse impacto indefinido no tempo, se Deus quiser. Claro que a coisa não se resolve de um dia para o outro, não vai se resolver, mas, primeiro, o problema é uma situação transitória. Segundo problema, essa possibilidade de revisão do aluguel, ela existe depois de 3 anos de contrato ou da última alteração do aluguel. Então, só por conta disso, muitas locações já ficariam fora dessa possibilidade de revisão. Se eu aluguei um imóvel há 2 anos, agora eu quero pedir o abatimento, eu não poderia pedir o abatimento com base no artigo 19 da lei do inquilinato. Então, me parece que não é na lei do inquilinato que a gente vai procurar subsídios para resolver esse tipo de problema que a gente enfrenta. Onde a gente vai procurar? O que a doutrina tem dito? Tem buscado elementos, fundamentos, tanto para o pedido de abatimento, quanto para um eventual pedido de rescisão, que aí já é mais complicado, mais difícil de ser obtido, mas enfim. Tanto para o pedido de abatimento do aluguel,
quanto o pedido de rescisão do contrato de locação, a doutrina e as decisões fundamentam esse tipo de pedido no Código Civil. A gente vai buscar no Código Civil os argumentos para pedir o abatimento do aluguel, pelo menos por determinado período. Se você conseguir colocar na tela, Mariana, não sei se sumiu para todo mundo, para mim sumiu. Aí eu queria mostrar o artigo 317 do Código Civil, que é um artigo que tem sido muito invocado por aqueles que pedem redução de aluguel. Ótimo. Isso. Vamos lá, que agora a minha tela fechou, mas já vai abrir. Perfeito. Então, vejam, um artigo que é muito invocado, só que eu perdi o controle. Acho que agora aí é com você. Foi. Então, não, vamos lá. Não, eu acho que o controle está com você agora, Mariana. Espera aí que eu vou te passar de novo. Tá. Vamos ver se vai. Aqui diz que foi. Foi? Vamos lá. Acho que é mentira, hein? Não sua, do equipamento aí, do sistema. Ó, eu estou clicando, não tá indo. Esperando o seu aceite. Será que você tem que aceitar? E das outras vezes você teve que aceitar? Aí. Vamos lá, foi? Agora tá com você aí o controle. Tá comigo? Agora tá. Então, e será Se que o senhor apertar aqui embaixo, ó, esse símbolo da direita para baixo, que parece uma apresentaçãozinha de PowerPoint mesmo. Uma carinha, não? Eu acho que não aparece essa apresentação para mim. Ah, não, então peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Eu posso... Tá. Vamos ver. Senão a gente deixa assim também, não tem problema. Tá bom, vamos seguir, não tem problema. Vamos deixar assim, né? Mais importante é que a gente tenha aqui o material. Então, vejam, eu queria fazer referência aqui, vou até passar para o outro lado a imagem, que assim fica limpo aqui para mim o slide. Então, vejam, como eu estava dizendo, não tem se buscado no Código Civil os argumentos para se pedir abatimento de aluguel. Um artigo que é muito utilizado é o artigo 317 do CPC. Olha o costume de processualismo, eu estava falando do CPC. Artigo 317 do Código Civil. O que diz o artigo 317 do Código Civil? Quando, por motivos imprevisíveis, e aí seria o caso, a imprevisibilidade da pandemia e por consequência do isolamento social, então, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, esse artigo 317 do Código Civil tem sido invocado com frequência para se pleitear o abatimento de aluguéis. E, mais adiante, agora mudou a tela para mim. Mudou para você aí, Mariana, perdão? Mudou, né? E eu juro que eu não mexi. A gente estava na tela seguinte. Vamos lá. Não, nada ainda. Você está conseguindo controlar a tela? Ah, foi. Não estava. Agora voltou para a tela cortada. Então, agora acho que eu consigo. Vamos lá. Por alguma razão, devolveu para você o controle, mas agora está comigo de novo. Um outro artigo que é invocado por alguns doutrinadores é o artigo 567 do Código Civil, para pedir o abatimento. Outros doutrinadores têm justificado o pedido, a possibilidade de se pedir abatimento, e eu estou fazendo essa menção cuidadosa aos artigos, imaginando que os colegas eventualmente vão pedir, para no interesse de algum cliente, o abatimento. Então, eu estou procurando dar o fundamento legal, aquilo que tem sido mais utilizado. Alguns autores defendem a aplicação por analogia daquilo que estabelece o artigo 567 do Código Civil. O que diz o artigo 567 do Código Civil? Olha lá. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário,
a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destina. Vejam, aplicando por analogia esse artigo 567, alguns vêm defendendo que, na verdade, não há, a gente sabe, não há deterioração da coisa alugada, mas há uma deterioração das faculdades transferidas ao locatário, porque o locatário, e aí isso se aplica ao locatário não residencial. O locatário não residencial, ele tem uma dificuldade de uso no imóvel por conta das regras de isolamento social. Boa parte do comércio ficou fechada por um longo período. Hoje, o funcionamento, dependendo da localidade, é por tempo limitado. Então, houve uma diminuição na faculdade de uso transferida pelo locador. Então, alguns autores têm defendido que o mais correto é pedir o abatimento do aluguel com base no artigo 567 do Código Civil. Eu, como advogado, invocaria os dois. Claro, a gente vai no 317 e no 567. Eu só faço essa observação. E eu já vou voltar nesse tema logo adiante. Eu acho que só dá para a gente usar o 567 quando se tratar de locação não residencial. E já já eu volto nesse tema. Mas são dois argumentos que a gente pode utilizar. Depois, deixa eu ver se eu consigo descer. Depois, para aqueles que pedem, eu perdi o controle. Ah, foi. Para aqueles... Não. Outro. Para aqueles que pedem a resolução do contrato, e isso é mais difícil de obter judicialmente, mas para aqueles que pedem a resolução do contrato, muitas vezes se invoca o artigo 478 do Código Civil também. Eu não coloquei o diploma aí, mas outro artigo utilizado para se pedir a resolução do contrato é o artigo 478 do CPC. Mas se a gente analisar o conteúdo do 478, a gente vai ver que a situação não encaixa precisamente nessa hipótese. Vejam o que diz o 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, é o caso, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, eu acho que esse é um problema sério, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Vejam, é verdade que essa situação toda prejudica a utilização do imóvel não residencial, por força, então, do fechamento do comércio. Mas também é verdade que essa vantagem não é estabelecida em favor do locador. Se o locatário está tendo dificuldade, o locador, certamente, por outros aspectos da sua vida, também está tendo dificuldade, diminuição de ganhos, e ele pode depender do ganho do aluguel para a sua sobrevivência. Então, a bem da verdade, embora seja utilizado esse 478 com esse propósito de pedir resolução do contrato, a situação não é exatamente essa. Por conta disso, é muito comum esse tipo de pedido ser indeferido. A vantagem, claro, de se pleitear a resolução com base no 478, outro argumento que a gente pode pensar, é que aí o locatário ficaria livre daquela relação locatícia sem ter que pagar a multa do artigo 4º. Porque, como nós sabemos, diz o artigo 4º da Lei do Inquilinato, que o locatário que desocupa o imóvel antes do término do contrato tem que pagar aquela multa proporcional. Está lá, no artigo 4º da Lei do Inquilinato. Agora, se eu ajuizo uma ação pedindo a resolução, o juiz decreta essa resolução do contrato, eu posso desocupar o imóvel sem o pagamento dessa multa. A bem da verdade, o que acaba funcionando mais nesse tipo de coisa, é óbvio, sempre, é a negociação, e o risco do locador perder o locatário numa situação como essa, é óbvio que o locador, se perder esse locatário, pelo menos nesse momento, ele vai ter muita dificuldade de locar o imóvel para outro. O que tem funcionado com mais frequência, melhor, é o acordo direto entre as partes. Eu, por exemplo, se sou locador de um imóvel, principalmente no caso do não residencial, que é mais delicado. Se eu sou locador de um imóvel não residencial, o locatário me pede um abatimento por 3 meses, por 4 meses, eu provavelmente vou concordar. Porque eu sei que se ele quiser sair do imóvel, ainda que ele não consiga uma autorização judicial para isso,
o pior que vai acontecer é pagar a multa do artigo 4º, que vai incidir proporcionalmente. Então, até em razão do risco de perder o locatário numa situação em que o mercado, obviamente, está desaquecido como o atual, a coisa tem funcionado mais através de acordos. Mas, enfim, se não houver acordo, se o locatário quiser ajuizar uma ação buscando a resolução do contrato, parece que o caminho, de fato, é o artigo 478 do Código Civil. Eu também queria aqui chamar a atenção de vocês para outro ponto que me parece importante. Isso foi muito discutido e, às vezes, a gente ouve as coisas e a coisa chega pela metade ou a gente esquece, lembra que ouviu alguma coisa parecida. Nós temos uma lei bastante recente, que é de 2020, é aquela lei 14.010 de 2020. Ela dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período de pandemia. Essa lei 14.010 de 2020, ela tinha um artigo, que era o artigo 9º, que vedava a decretação do despejo liminar em caso de não pagamento de aluguéis. Então, o artigo 9º, como essa lei foi aprovada no Congresso, ela impedia que se concedesse liminar de desocupação do imóvel. Vejam o que diz o artigo 9º, está na tela de vocês. Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59 da Lei 8245, de 91, até 31 de dezembro de 2020. Agora, isso que eu queria sempre chamar a atenção, porque, como eu disse, às vezes a gente ouve a notícia e fica lembrando um pouco da situação. De fato, havia essa previsão nessa lei que foi aprovada. Só que na hora da sanção, esse artigo foi vetado. Então, às vezes a gente ouvia as pessoas dizendo, foi proibido o despejo. Não foi, mesmo que tivesse sido aprovada a lei sancionada com esse artigo, não estava proibido o despejo. Estava proibido a liminar para desocupação do imóvel, a concessão de liminar de despejo, não o despejo como um todo. Mas, independente dessa interpretação que a gente possa fazer o artigo 9º, é bom a gente lembrar que isso não passou. Na hora da sanção, o presidente Bolsonaro entendeu que essa disposição não respeitava os direitos do locador, enxergava a situação só pela perspectiva do locatário, e a situação do locador também era difícil, e por isso ele vetou esse e mais alguns artigos da Lei 14.010 de 2020. Então, esse artigo 9º não prevaleceu por força do veto presidencial. E eu tenho dito aqui, e já eu vou trazer algumas decisões, primeiro da locação não residencial e depois da locação residencial. Eu já mencionei há pouco que conseguir abatimento de aluguel na locação residencial é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil. Por quê? Na locação residencial, você não tem como alegar impossibilidade de uso pleno do imóvel por conta da pandemia, que é o que você pode alegar na locação comercial. Mas na locação residencial, o fato de existir isolamento social não implica, em hipótese nenhuma, na restrição de uso do imóvel residencial. Eu diria até que, pelo contrário, hoje a gente usa muito mais o nosso imóvel residencial. Nós estamos conversando aqui e eu não estaria numa situação normal na minha casa. Hoje eu estou na sala da minha casa. Então, se você for ver quanto à utilização do imóvel residencial, a gente está utilizando, nesses últimos meses, muito mais do que a gente utilizava antes, já que hoje, praticamente, a gente não sai de casa. Então, essa é uma dificuldade para se conseguir, uma dificuldade a mais para conseguir abatimento de aluguel na locação residencial. Isso não significa que isso não está sendo deferido, que todo juiz indefere, mas é mais difícil obter. A gente encontra mais decisões denegatórias na locação residencial, porque um dos argumentos que se pode utilizar, que é a dificuldade ou a restrição de utilização do imóvel, não existe na residencial. O máximo que a gente pode alegar é que se é um imóvel residencial com uma área comum de lazer, por conta das medidas restritivas, eu estaria impedindo de me utilizar daquela área de lazer comum. Mas isso me parece que não é argumento suficiente
para justificar um abatimento. Mas, enfim, se há alguma restrição de uso, é só quanto à área de lazer. Então, o que acaba sobrando de argumento para quem pede o abatimento da locação residencial, do valor do aluguel, é a ocorrência de um fato imprevisível que implicou em redução do salário. Os ganhos do locatário, de muitos locatários, de fato caíram. Mas aí a gente entra numa outra discussão que tem sido travada nos tribunais. A queda da renda do locatário é razão suficiente para justificar o abatimento do aluguel? Algumas decisões até entendem que sim, como eu vou mostrar para vocês. Outras entendem que não. Agora, voltando para o aluguel não residencial, aí a gente tem uma facilidade extra, não que seja fácil, não que os juízes sempre dão, embora haja uma tendência razoável de deferir abatimento na não residencial. Mas na não residencial a gente tem esse argumento importante. Olha, há uma restrição de uso. Eu aluguei o imóvel para ele funcionar como comércio da hora tal a hora tal, e agora ele só passou um tempão fechado, e agora ele funciona só por um período restrito. Então, pela utilização menor, é natural que haja um abatimento do aluguel. Esse argumento a gente pode usar, mas só na locação não residencial. Por isso é mais fácil conseguir o abatimento aí. Agora, a gente tem jurisprudência controvertida, eu vou trazer algumas decisões para mostrar para vocês, e é sempre importante também, quando a gente for pedir, em nome do cliente, o abatimento, que a gente demonstre a situação que justifique o abatimento. Se é uma locação residencial, eu tenho que mostrar que aquele locatário teve uma redução significativa nos seus ganhos. Não adianta eu só alegar, só afirmar. É lógico que eu não preciso provar a pandemia, porque é um fato público e notório. Mas provar que o meu cliente, por força da pandemia, teve uma redução substancial no seu ganho, isso eu tenho que fazer. Provar que meu cliente teve uma redução substancial nos ganhos, mesmo na locação não residencial, eu devo fazer, para justificar o pedido. Não basta apenas argumentar, e sim trazer prova da situação que justifique o abatimento. O que eu só não preciso provar é a existência de uma pandemia. Mas quando eu for, por exemplo, invocar lei municipal, decreto estadual, é importante trazer o decreto, é importante trazer a lei municipal, que estabeleça as regras de restrição, se for o caso, para mostrar que eu não estou podendo funcionar por todo aquele período. Dito isso, eu trouxe algumas decisões, algumas sobre locação não residencial, para mostrar para vocês, e outras de locação residencial, para que vocês deem uma olhada. Vejam essa primeira decisão aqui, eu coloquei errado, tá? É locação, essa primeira é de locação residencial. Olha lá. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação residencial. Suspensão da liminar em face da pandemia causada pelo Covid-19. Calamidade pública decretada pelo governo federal e quarentena determinada pelo governo do estado. Despejo que prejudicaria o cumprimento das orientações feitas pelos órgãos de saúde. Liminar para a desocupação do imóvel locado, que deve permanecer suspensa. Veja, nessa demanda e nessa decisão, o que se discutiu, na verdade, é a execução da liminar de despejo que foi deferida. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem aí o número, quem quiser depois consultar na íntegra, é só ir lá no site do Tribunal de Justiça, www.tjsp.jus.br, vai encontrar a íntegra da decisão, mas o Tribunal de Justiça suspendeu a liminar, dizendo que cumprir a liminar, ou seja, desalojar o locatário, ia contra as regras de isolamento, já que ia fazer com que aquela família tivesse que mudar. E, por conta disso, suspendeu a liminar de despejo. Esse é um exemplo em que o locatário conseguiu, pelo menos, a suspensão da liminar. Agora, vejam aqui comigo uma outra decisão, também sobre locação residencial. Nessa demanda, e eu trago aqui a ementa, na locação residencial foi pedido o abatimento do aluguel, mas houve um indeferimento do pedido sob o argumento de que redução de salário não é razão para se mexer no aluguel. Olha lá, locação de imóvel residencial, ação revisional.
redução do salário do locatário que não implica em automática redução e suspensão do pagamento dos aluguéis ajustados. O uso e gozo do imóvel residencial, que a princípio não foram afetados pela pandemia. A ausência dos requisitos do artigo 300, que são os requisitos para tutelas de urgência, decisão agravada mantida. Então, nesse caso de locação residencial, o tribunal entendeu que não havia justificativa para ocorrer um abatimento do aluguel. Mas, como eu disse, é mais difícil mesmo conseguir esse abatimento. Na locação residencial, você vai encontrar decisões que deferem, mas é mais difícil de conseguir, você não tem o argumento da diminuição do uso, que você terá na locação não residencial. Então, eu trouxe aqui também umas decisões que envolvem locação não residencial, para a gente ver a tendência das decisões. Vejam essa decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo, bastante recente. Empresa locatária demandar revisão de aluguel que considere em patamar exagerado, aludindo à imprevisão, vejam, aquele artigo que fala da imprevisão, 367 do Código Civil, de grave pandemia, impedindo-lhe de manter atividade regular, também sendo necessário resguardar direitos da locadora. Então, essa decisão está dizendo que, na verdade, há direitos em ambos os polos da relação, na tutela do justo equilíbrio de interesses. Vejam como é que se concluiu. Desponta plausível redução de aluguéis em 50%, tal como deferido pelo juízo, porém até o mês de agosto do corrente ano. Se não me engano, era um prazo maior, e o Tribunal de Justiça entendeu que nessa locação residencial era razoável que ocorresse um abatimento da ordem de 50%, mas apenas até o mês de agosto. Outra decisão, para a gente se situar bem. Eu estou cansando vocês, eu estou enchendo vocês com decisões judiciais, mas estou fazendo isso porque, como vocês, eu também sou advogado, eu sei que quando a gente elabora as nossas peças, a gente tem que citar as nossas peças, então eu estou aproveitando, dando esses elementos, se eventualmente vocês tiverem que fazer esse tipo de pedido. Olha essa outra aqui, de locação não residencial, em que ocorreu a redução do aluguel. Locatária líder no varejo de materiais para construção, reforma e decoração em diversas regiões. Tutela antecipada antecedente, revisional de aluguel, tutela de urgência. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato. Aplicação da teoria da base objetiva do contrato com onerosidade da prestação suportada pela locatária. Revisão temporária de algumas cláusulas contratuais. Possibilidade. Obrigação de pagar mantida no importe de 80% do aluguel vigente por 3 meses. Redução de 20%. Então, vejam como as decisões elas são diferentes uma da outra. E, nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu mesmo que o locatário não residencial ele tinha direito ao abatimento, mas um abatimento muito menor. Naquele outro caso que eu mostrei, ele deu um abatimento de 50%. Nesse caso que eu estou mostrando, ele deu um abatimento de 20%, mantendo 80% do aluguel. Pensando como advogado do locatário, eu acho que quando a gente vai fazer esse pedido de abatimento, a gente tem que se preocupar em trazer prova robusta de que houve uma real redução do faturamento, uma redução significativa. Eu acho que quanto maior a prova de redução que a gente conseguir trazer, ou quanto maior a redução que a gente conseguir demonstrar, maior é a chance de conseguir um abatimento, e um abatimento também maior no seu percentual. Eu acho que isso é bastante significativo no momento de se fixar o percentual de abatimento. Outra decisão sobre redução de aluguel, e eu trouxe especificamente essa porque envolve escritório de advocacia. É o interesse nosso de advogados. Vejam, nessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi determinado o abatimento da locação de um imóvel locado para funcionar como escritório de advocacia. Vejam o que diz lá no final. Tinha sido pleiteado um abatimento maior e o Tribunal de Justiça acabou dando um abatimento menor, mas deu. Olha lá, situação, eu estou falando do meio para baixo da ementa que está na sua tela. Situação de pandemia de Covid-19 que, ao menos nesta sede de cognição sumária,
permite a aplicação da teoria da imprevisão. Redução dos aluguéis em 30% pelo prazo de 90 dias. Então, esse escritório de advocacia autor conseguiu uma redução de 30% pelo prazo de 90 dias. Eu trouxe essa decisão porque pode, eventualmente, interessar especificamente aos nossos colegas. Tá certo? Então, eu trouxe aqui algumas decisões e alguns temas relacionados à pandemia, aos pedidos judiciais e às decisões que vêm surgindo. Se a gente tiver mais um pouco de tempo, e eu coloco isso às nossas coordenadoras, eu falaria de alguns outros temas, aí mudando um pouco de pandemia, até porque a gente vive com pandemia na cabeça o dia inteiro, eu mudaria um pouco, falaria de alguns outros temas que me parecem interessantes e que não tem nada a ver com a pandemia. Isso se a gente tiver tempo. Então, eu deixo a critério de vocês. Se tiver tempo, a gente conversa mais um pouquinho, senão eu fico à disposição para eventuais debates. Posso seguir mais um pouco? Posso? A Mariana está falando que sim. Então, vamos lá. Pode sim, doutor. Eu fiquei com medo de me desmutar aqui e tomar o seu controle de novo, mas fique à vontade, tá? Vamos falar mais um pouquinho. Estou A gente aprendendo está bastante. falando... Ah, que bom. Agradeço a atenção. Então, a gente está falando aqui, hoje, de contrato de locação, e o que eu queria deixar claro, e vou tratar de alguns aspectos da lei do inquilinato, é importante sempre que a gente lembre o alcance da lei do inquilinato. A lei do inquilinato, ela tem duas partes. Até o artigo 57, ela traz a disciplina do direito material. E a partir do artigo 58, ela trata do direito processual, das ações locatícias. Quais são as ações locatícias? Despejo, despejo por falta de pagamento, consignatória, renovatória e revisional. Então, a lei do inquilinato ela é dividida nessas duas partes. Primeiro, direito material e depois, direito processual. É importante, quando a gente fala sempre da lei do inquilinato, que a gente lembre que a lei do inquilinato se aplica exclusivamente à locação de imóvel urbano. Lei do inquilinato se aplica exclusivamente à locação de imóvel urbano, com algumas exceções também. Não entram imóveis de propriedade da União, vagas de garagem não são disciplinadas pela lei do inquilinato, espaço de publicidade, a parte hotel, arrendamento mercantil. Aí eu vou procurar a disciplina ou no Código Civil ou em legislações específicas. Mas, a propósito desse alcance da lei do inquilinato, eu queria rapidamente mencionar uma situação que me parece interessante. Como é que eu defino a natureza do imóvel para fim de aplicação ou não da lei do inquilinato? Vejam, a lei do inquilinato só se aplica à locação de imóveis urbanos. Como que eu defino se um imóvel é urbano ou não? Naturalmente vem na cabeça da gente, se está na zona urbana é imóvel urbano, se está na zona rural é imóvel rural. Mas quase sempre é assim. Mas isso já foi também muito discutido pela doutrina e pela jurisprudência. E doutrina majoritária e jurisprudência também chegaram à seguinte conclusão. O que importa para eu identificar se é uma locação urbana ou não, não é o local do imóvel, e sim a sua destinação. Então, imaginem o seguinte, eu tenho um imóvel na área rural. Imagina uma área de chácaras, de sítios, e tem aquela pequena vilazinha ali que fica entre os sítios, com umas 10 casas, e uma das casas é um barzinho. Eu sou proprietário dessa casa, nessa vilazinha que está ali incrustada na área rural, e eu sou proprietário dessa casa que funciona como bar. Eu alugo essa casinha para funcionar como bar. Ela está na zona urbana? Não, ela está na zona rural. Aplica-se a lei do inquilinato? Sim. Por quê? Porque o imóvel não está sendo usado para fim agrícola. Ele está sendo usado com a sua destinação urbana, ou no caso, comercial. Então, aplica-se a lei do inquilinato, embora o imóvel esteja na região rural. O que importa é a destinação do imóvel. Vamos pensar o inverso, embora o inverso seja mais difícil. Mas imaginem numa cidade bem pequenininha do interior, em que a gente tem a avenida principal, e lá no fim da avenida principal tem uma área enorme, vazia, com mato. Eu alugo do proprietário essa área para soltar umas cabeças de gado que eu tenho.
Vejam, está tecnicamente na zona urbana. Mas eu aluguei esse imóvel para soltar umas cabeças de gado para pastarem naquele matagal. Aplica-se a lei do inquilinato? Não, porque não é locação de imóvel urbano, não é locação para fins urbanos. Então, para a gente identificar se a lei do inquilinato se aplica ou não, se ela regula ou não aquela locação, a gente tem que considerar a destinação do imóvel e não a localização. Eu acho importante falar isso porque, às vezes, a gente confunde um pouco essas situações. Daí eu também, já que eu falei há pouco da liminar e daquela proibição de concessão da liminar de despejo, que ia constar daquela lei 14.010, mas foi vetada, eu quero lembrá-los rapidamente de duas hipóteses que permitem a concessão da liminar de despejo. O artigo 59, parágrafo 1º da lei do inquilinato, prevê a possibilidade de eu pleitear o despejo liminar quando houver caução. Então, para obter a liminar, eu tenho que prestar caução equivalente a 3 meses de aluguel e, para cabimento da liminar, tem que ocorrer uma das hipóteses relacionadas nos 9 incisos do artigo 59, parágrafo 1º. Então, de novo, quando cabe a liminar de despejo? Quando ocorrer uma das 9 hipóteses relacionadas nos parágrafos, ou nos incisos, perdão, do artigo 59, parágrafo 1º. Eu trouxe essa questão para conversar com os senhores. Como eu disse, eu fui pensando alguns temas, porque a gente, claro, não tem muito tempo, e eu também não quero cansá-los demais, mas eu quis trazer aqui essa situação para chamar a atenção de vocês para 2 incisos. Então, o artigo 59, parágrafo 1º, tem 9 incisos que prevêem situações em que é possível a concessão da liminar do despejo. Veja, essa nossa conversa agora não tem nada a ver com pandemia. O inciso 1º diz que cabe o despejo liminar quando houver descumprimento de mútuo acordo pelo locatário para desocupar o imóvel. Então, quando o locador e locatário fazem um acordo para que o locatário desocupe o imóvel, desde que presentes algumas condições, se não for cumprido o acordo pelo locatário, o locador pode pedir o despejo liminar. Agora, eu estou dizendo isso para alertar os colegas, para a gente tomar cuidado para cumprir a exigência do inciso 1º. Quando eu posso pedir a liminar por descumprimento de mútuo acordo? Só se o acordo estabelecer um prazo mínimo de 6 meses para desocupação, só se o acordo for por escrito e assinado por 2 testemunhas. Então, se eu for fazer, na qualidade de advogado do locador, se eu for fazer um acordo com o locatário para ele desocupar o imóvel, eu tenho que tomar o cuidado de obedecer essas exigências para depois ter o direito de pedir o despejo liminar. Ah, mas se não preencher esses requisitos, eu não posso pedir o despejo? Claro que eu posso, só que eu perco a chance de pedir o despejo liminar. Então, por exemplo, é muito melhor eu dar 6 meses para o locatário sair do imóvel do que dar 5. É 1 mês a menos, mas se em 5 meses ele não desocupar, eu não posso pedir o despejo liminar. Então, eu chamei a atenção desse ponto, quis trazer esse inciso, para a gente lembrar. Quando se faz um acordo escrito para ter a chance de pleitear o despejo liminar, é importante que a gente cumpra a exigência do inciso 1º do artigo 59, parágrafo 1º. E um outro inciso que eu quis trazer aqui, pensando, eu estou sempre conversando aqui com os colegas, como eu são advogados, pensando em situações práticas do exercício da advocacia. E queria, a esse propósito, chamar a atenção também do inciso 9º do artigo 59, parágrafo 1º. O inciso 9º diz que cabe o despejo liminar em caso de falta de pagamento de aluguel ou acessórios, estando a locação desprovida de garantia. Ora, o que eu quero dizer com isso? Quando a locação está desprovida de garantia, a insegurança do locador, naturalmente, é maior, porque há uma chance menor dele reaver aqueles valores que lhe são devidos. Por conta dessa situação em que está o locador, em que não tem garantia de recebimento daqueles valores,
se dá a ele, é dado a ele a possibilidade de pleitear o despejo liminar. Agora, esse ponto que eu queria realçar aqui. O fato de eu ter uma garantia ruim não permite que eu peça o despejo liminar. Eu posso pedir o despejo liminar com base nesse inciso 9º se eu não tiver garantia. Agora, se eu tiver uma garantia ruim, lógico que eu posso pleitear o despejo por falta de pagamento, mas não cabe a liminar do despejo. O que isso significa para o nosso dia a dia profissional? A meu ver, isso nos leva à seguinte constatação. Sempre a melhor situação, a melhor hipótese é ter uma boa garantia. O ideal é sempre, pensando, claro, sob a perspectiva do locador, o ideal é sempre que se tenha uma boa garantia. Mas, se for para ter uma garantia que não vale nada, às vezes é melhor não ter garantia nenhuma. Porque aí eu posso, pelo menos, pedir o despejo liminar. Eu estou dizendo isso, que muitas vezes a gente é procurado pelo cliente que está desesperado para locar um imóvel, porque ele vive de aluguel e o imóvel está parado, ele está pagando IPTU, condomínio. Então, às vezes, o cliente nos procura desesperado para alugar o imóvel, arrumou um locatário, mas esse locatário não tem garantia nenhuma. Não dá garantia, não quer dar, não pode dar garantia nenhuma. Mas indica um parente que pode ser fiador. Aí você vai pesquisar, vai descobrir que esse fiador deve para todo mundo e não tem patrimônio nenhum. Mas o seu cliente insiste, paciência, eu quero correr o risco, eu preciso alugar o meu imóvel, eu admito correr esse risco, pode aceitar esse fiador. Então, se a situação for essa, pare para pensar. Alerte o seu cliente da conveniência de se ter uma garantia, mas se for para aceitar esse fiador que não garante coisa nenhuma, às vezes é melhor não ter garantia nenhuma e poder se valer do inciso 9º do artigo 59, parágrafo 1º. Certo? Eu estou só pensando alto aqui para os senhores, mas estou trazendo temas práticos relacionados ao exercício da advocacia nessa área. E o último ponto que eu queria abordar na nossa conversa, para não me alongar demais, embora eu saiba que já tenha me alongado, mas eu queria falar sobre alguns aspectos do contrato de locação relacionados ao futuro ajuizamento de uma ação renovatória. Quando eu represento um locatário não residencial, eu preciso estar atento para algumas regras que vão futuramente garantir a esse locatário a possibilidade de pleitear a renovação judicial da locação. Então, como advogado do locatário, como locador também, claro, mas como advogado, eu tenho que estar atento para as exigências para que se tenha direito a pleitear judicialmente a renovação de um contrato de locação não residencial. Quando o locatário não residencial pode pedir a renovação judicial do aluguel, da locação? Primeiro, ele precisa ter contrato escrito e por prazo determinado. Para que um locatário comercial futuramente possa pedir a renovação do contrato judicialmente, pleiteando essa renovação através de uma ação renovatória, ele precisa ter contrato escrito e por prazo determinado. Então, como advogado desse locatário, a gente não vai aceitar contrato verbal, evidentemente, e não é praxe mesmo, claro, e não vai aceitar um prazo indeterminado, porque isso retira o direito à renovatória futura. Depois, para que o meu cliente, locatário comercial, ele tenha direito à renovatória, ele precisa ter um prazo mínimo de 5 anos de contratos ininterruptos. Só pode pleitear a renovatória quem tiver 5 anos de contratos ininterruptos. Esse prazo de 5 anos, ele pode ser obtido com um único contrato ou com a soma de contratos seguidos. É a chamada, vocês certamente já viram muito isso, a chamada accessio temporis. Essa regra da accessio temporis, a possibilidade de eu somar prazos de contrato, ela surgiu justamente para impedir que o locador ele fosse alugando o imóvel por prazos curtos, com a intenção de nunca dar ao locatário o direito à renovação. Não adianta. Se o meu cliente locatário ele aluga o imóvel por 1 ano
depois, no fim desse ano, por mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano, deu 5 anos, ele tem direito à renovatória, ainda que os 5 anos seja atingido com a soma de prazo. Então, aqui, como advogado do locatário, a gente vai alertar, como locatário, a gente vai alertar para que ele tenha esse prazo mínimo de 5 anos, e como advogado do locador, a gente já vai avisar nosso cliente, olha, se você ficar dando vários contratos e com a soma dos contratos chegar em 5 anos, ele vai ter direito à renovação, não adianta. Agora, a lei do inquilinato, e é importante que a gente conheça a jurisprudência aqui, até para a gente não se equivocar numa eventual orientação do cliente. Embora a lei do inquilinato, para aceitar a soma de prazos de contrato, exijam contratos ininterruptos, não poderia haver intervalo entre um contrato e outro, a jurisprudência praticamente unânime aceita a existência de pequenos intervalos entre um contrato e outro. Então, pelo texto legal, para que eu possa somar os prazos dos contratos para atingir os 5 anos, eu não poderia haver intervalo entre um contrato e outro. Mas a jurisprudência, aos poucos, foi cunhando essa interpretação e concluiu que pequenos intervalos podem ter sido criados propositadamente pelo locador para evitar a renovação, ou esses pequenos intervalos foram consequências naturais do tempo que se leva para ajustar os termos de um novo contrato. Então, é natural que existam pequenos intervalos entre um contrato e outro. E hoje essa é a posição que prevalece com força na jurisprudência. Se existirem pequenos intervalos entre os contratos, admite-se a chamada accessio temporis. Admite-se a soma de prazos contratuais. Ah, mas o que é pequeno intervalo? Aí acabou a unanimidade. O que é pequeno intervalo é uma decisão que a gente encontra, é uma pergunta que a gente encontra respondida na jurisprudência das formas mais variadas possíveis. Tem decisões dizendo que 5 meses é um prazo muito longo, sem contrato, não dá para somar. Daí a gente encontra decisões dizendo que 6 meses ou 8 meses é um pequeno intervalo e dá para somar. Então, não há aí uma posição firme do que seria um pequeno intervalo. O que a gente percebe é que, normalmente, quando o intervalo é inferior a 6 meses, há uma tendência na jurisprudência de entender que aquilo é um pequeno intervalo e que pode ser desconsiderado. Mas, como eu disse, não há nenhuma segurança nesse aspecto. Quando eu falei em praticamente unanimidade, foi a unanimidade no sentido de aceitar pequenos intervalos. Mas, quanto a essa pergunta, o que é um pequeno intervalo, uma pesquisa jurisprudencial que vocês fizerem vai chegar aos resultados mais diferentes possíveis. E o último, ainda ligado à renovação, deixa eu seguir um pouquinho mais, só para não deixar a coisa capenga. Existe um terceiro requisito que tem que ser atendido pelo locatário, que é a exploração do mesmo ramo do comércio pelo prazo de 3 anos. Esse prazo de 3 anos de exploração do mesmo ramo de comércio tem que estar preenchido no momento da propositura da demanda renovatória. Por que se exige esses 3 anos de exploração do mesmo ramo do comércio? Porque se entende que demora um pouco para se formar o ponto comercial, o fundo de comércio. E é o fundo de comércio que é protegido através da renovatória. Mas, finalmente, o último ponto que eu queria abordar, em 2 minutos a gente termina. Vamos lá. Quando eu vou ajuizar uma ação renovatória de locação, eu tenho que obedecer o que consta do artigo 71 da Lei do Inquilinato. E o artigo 71 da Lei do Inquilinato, quando fala da petição inicial da ação renovatória, diz que a inicial deve ser instruída com a prova dos requisitos do artigo 51. Quais são os requisitos do artigo 51? Esses que eu acabei de falar. Contrato escrito e com prazo determinado, prazo mínimo do contrato de 5 anos, exploração do mesmo ramo por 3 anos. Então, esses requisitos eu já devo provar com a minha petição inicial. E aí tem um segundo ponto, e aí, sobre isso, eu gostaria de alertá-los dentro dessa conversa nossa, que procura ter um viés bem prático. O autor da ação renovatória,
Ele tem que provar o exato cumprimento do contrato. Ele tem que provar que é exato cumpridor dos termos contratuais. Por quê? Porque se é verdade que a renovatória existe para proteger o locatário comercial, que preenche determinados requisitos, a renovatória não pode ser uma fonte de suplício eterno para o locador, que vai ter que aceitar no imóvel indefinidamente um locatário não cumpridor das suas obrigações contratuais. O locatário só pode exigir a sua permanência no imóvel se ele for exato cumpridor do contrato. Aí existe uma discussão muito grande, que é a seguinte: aquele locatário que no curso dos 5 anos ele não pagou o aluguel e por conta disso o locador ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento. Esse locatário, na ação de despejo por falta de pagamento, ele emendou a mora, ele depositou o valor devido. Ele pode pleitear futuramente a renovatória? Ele pode alegar ser exato cumpridor do contrato? Eu, pessoalmente, penso que não. Porque se o locador teve que ajuizar uma ação de despejo por falta de pagamento, isso ocorreu justamente porque o locatário não foi exato cumpridor das suas obrigações. Mas alguns autores, o ministro Luiz Fux, por exemplo, ele tem um livro sobre ações locativas. O ministro Luiz Fux entende que o locatário que faz a emenda da mora na ação de despejo por falta de pagamento, ele está exercendo um direito legítimo dele, dado pela lei. E isso apagaria aquele descumprimento contratual. Eu não penso dessa forma. E, por exemplo, a professora Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues, não pensam dessa forma também. Eu acho que o fato do locatário purgar a mora, ele está com isso evitando o despejo. Mas isso não o transforma em exato cumpridor do contrato. Porque se fosse, o despejo por falta de pagamento não teria sido ajuizado. Mas, pensando nessa situação atual que a gente vive, é possível que, no futuro próximo, a jurisprudência aceite a purgação da mora em razão dessa situação de pandemia que a gente está vivendo. Talvez a jurisprudência diga, olha, ele não é exato cumpridor do contrato, mas ele emendou a mora. E era uma situação imprevisível. Então, a gente vai aceitar que ele é um exato cumpridor do contrato, porque aquele deslize que ocorreu foi por força de uma situação sui generis, imprevista, de distanciamento social, pandemia, etc. Mas, fora essa situação, me parece que quem purga a mora não pode se titular exato cumpridor do contrato. E ainda ligada a essa ideia de exato cumprimento de contrato, eu quero lembrá-los justamente disso. Quando a gente, na qualidade de advogado, a gente representa um locatário comercial, a gente tem que lembrá-los da necessidade sempre de cumprir os termos contratuais. Às vezes, no curso de uma relação locatícia, não se discute o eventual descumprimento de contrato, mas quando é proposta ação renovatória e o locatário tem que provar que cumpriu o contrato exatamente como combinado, muitas vezes é aí e só aí que o locador vem alegar que o contrato não está sendo corretamente cumprido. Eu até tinha trazido uma decisão, que eu não sei se apagou aqui, deixa eu ver se eu consigo descer. Trouxe aqui, ó. Vejam que situação interessante. Eu trouxe isso para alertá-los. Nessa decisão, o Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, olha lá, locação não residencial, ação renovatória, contratação de seguro para o imóvel, objeto do contrato de locação não demonstrada. Ausência de preenchimento do requisito previsto no artigo 71, inciso 2º. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. Vejam que interessante o que ocorreu nessa situação. O contrato de locação, como normalmente acontece, exigia que o locatário fizesse o seguro do imóvel. O locatário não fez. E a gente vê muitas vezes isso acontecer na prática. O contrato diz, o locatário não presta muita atenção, ele fala, ninguém está reclamando, não vai pegar fogo mesmo, deixa assim, enquanto ninguém reclama, eu estou economizando uma grana aqui.
Só que quando esse locatário ele vai ajuizar a ação renovatória, ele vai ter que provar que é exato cumpridor do contrato. Ele não vai conseguir trazer a apólice de seguro correspondente a todo o período da locação. E aí o locador vai dizer, opa, peraí, você não trouxe a comprovação de que fez o seguro. Cadê o seguro? Vai dizer, não fiz, mas também não aconteceu nada. Vejam, eu trouxe uma decisão a título de exemplo. Eu já vi várias decisões negando o direito à renovação por algo que à primeira vista pode até nos parecer bobagem. Mas ele só não fez o seguro. Muitas decisões negam o direito do locatário à renovação só porque ele não fez o seguro. Então, o que eu quero dizer aqui, nós, quando somos advogados do locatário, e esse locatário tem interesse futuro de ajuizar uma ação rescisória, ele vai preencher os requisitos para isso, é importante que nós, advogados, chamemos atenção para isso. Olha aí, cliente, cuidado, cumpra direitinho esse seu contrato. Porque se você não cumprir esse contrato, quando eu for pleitear a renovação, a gente vai perder, porque você vai ter que provar que é exato o cumpridor do contrato. Eu só trouxe um exemplo aqui relacionado ao seguro. Dito isso, eu ia falar uma meia hora e falei uma. Então, eu quero primeiro pedir desculpa pelo excesso de fala. Eu sei que falei demais, espero não tê-los cansado demais. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Foi um imenso prazer participar desse encontro. Eu devolvo a palavra às nossas coordenadoras e fico à disposição para eventuais debates. Muito obrigado até aqui. Muito obrigada, professor Simad, pelo brilhantismo aí da exposição. E até falando um pouquinho aí, esticando o tema que o senhor colocou, geralmente os inquilinos, né, de locações comerciais, eles lembram, né, na verdade, eles tentam a todo custo uma locação de 5 anos e não procuram um advogado, né? Eles só procuram quando passou o prazo dos 5 anos, esqueceu do prazo decadencial para poder entrar com a ação renovatória. Não tem muito que a gente fazer depois em relação à manutenção deles na posse, né? Esse é um problema muito sério, porque o comerciante experiente, ele está cansado de saber como a coisa funciona. Mas, às vezes, o comerciante não experiente, não. Para a cabeça do leigo, e a gente não pode, claro, a gente não tem a cabeça do leigo e não pode ter. Mas, para o raciocínio do leigo, a coisa funciona assim, ó, a hora que acabar o contrato. Se ele não quiser renovar por bem, eu ajuizo a ação renovatória. Só que a hora que acabou o contrato, não cabe mais o ajuizamento da ação renovatória. A ação renovatória, ela deve ser ajuizada entre 6 meses e 1 ano antes do término do contrato. Mas o leigo, ele não conhece isso, salvo o comerciante experiente. Então, eu mesmo já conversei com o locatário, falava, doutor, se não tiver acordo, eu vou ter que ajuizar a renovatória. Só que o contrato já estava vencido, ele não tinha direito a renovatória nenhuma. Mas a lógica da cabeça do leigo é essa. Eu só vou pleitear a renovação quando o contrato acabar. Se ele cair nessa, ele vai perder o direito à renovação. E aí a importância de nós, advogados, o alertarmos disso. Muito bem colocado pela doutora Marina. E tem uma outra questão também que acaba sendo muito recorrente, né? Desculpa aí, né? Que eu quero aproveitar aí o doutor para a gente ficar mais um pouco no tema. É também referente à situação dos locatários, né, principalmente os comerciais. O que eles acabam fazendo? Fazem uma locação e não fazem uma averbação do contrato na matrícula do imóvel. E depois, por conta do direito, né, que o proprietário tem de vender o bem, então acaba ficando com aquela situação difícil por conta do investimento que foi feito, e aquele que comprou pode depois denunciar a locação e tudo mais. Essa é importante. Veja, a importância de se fazer a averbação do contrato se dá por 2 razões, né? Primeiro, porque o locatário tem direito de preferência em caso de alienação. O fato dele não fazer a averbação não lhe retira o direito de preferência. Só que aí ele só poderá pleitear uma indenização do locador que vendeu sem lhe dar o direito de preferência. Agora, se o contrato estivesse averbado, esse locatário que não teve o direito de preferência preservado, ele tinha a chance de depositar o valor da venda e tomar o imóvel para si. Mas ele só tem essa chance se o contrato estiver averbado na matrícula do imóvel. E o outro ponto é justamente a continuidade da locação. Se o imóvel é vendido a um terceiro e ele não está averbado na matrícula do imóvel, o terceiro não tem que respeitar o prazo contratual. Pode fazer a denúncia no prazo de 90 dias, como disse a doutora Marina. Mais um motivo da importância de se fazer a averbação.
Perfeito. Bom, muito obrigada, doutor. Bom, finalizando então, né, fazendo uma finalização em relação ao primeiro ponto que o senhor falou muito bem, da questão da calamidade pública e tudo mais. Então, assim, enquanto durar esse período, né, no nosso país, a gente, de certa forma, aí aprendeu, né, até da necessidade, assim, de ter uma dose extra de sensibilidade, porque realmente, né, a gente precisa estar preparado para poder atender essas situações especiais aí do caso concreto com bastante razoabilidade, até para poder não promover situações aí de injustiças, né? Então, assim, não existe um direito automático, né, de redução dos aluguéis, como muitos pensam que, de fato, iria ocorrer por conta da questão da pandemia. E o próprio pedido de despejo, né, ele também pode ser obstado em sede liminar, apesar do veto, né, previsto no artigo 9º lá da Lei 14.010, de 2020. Então, assim, agir com transparência, com solidariedade, cooperação, é o que acaba permitindo, né, aos envolvidos maiores chances aí de uma solução pacífica, né, dos interesses em conflito. Então, assim, uma negociação entre as partes para tentar conseguir, seja uma flexibilização em relação às datas dos pagamentos dos aluguéis, ou às vezes conseguir um desconto no período da pandemia, um ajuste até amigável, às vezes, para poder fazer a desocupação voluntária do imóvel, para aquele que vê que realmente, por conta da situação atual dele, seja desemprego, ou seja porque houve uma queda do faturamento da empresa, que não vai ter mais como a empresa sustentar. Então, às vezes, é muito mais interessante tentar chegar nesse acordo para poder entregar a posse, né, voluntariamente, sem precisar de um processo de despejo. A gente vê que essas situações, evitando, de certa forma, né, levar o caso para o judiciário, acaba sendo interessante para todo mundo, né? Eu brinco que, às vezes, o judiciário vale a pena só para o advogado, né, para as partes mesmo, se elas conseguirem se compor antes, e, lógico, com a ajuda de um advogado, para poder, né, justamente conciliar os interesses aí de todo mundo, acaba chegando numa situação aí mais tranquila, porque quando a gente acaba delegando, né, para o judiciário, nem sempre o juiz vai ter o mesmo bom senso, então aonde que acaba, às vezes, chegando em umas situações que não são tão adequadas, né? Então é isso. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Vamos abrir para as perguntas, tá? Vamos ver aqui se tem perguntas. Eu acho que não tem perguntas. Doutora Mariana? Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria saber a opinião do senhor. O senhor disse aqui, logo no início da sua palestra, sobre o veto do presidente Bolsonaro. Eu queria saber a sua opinião. O que o senhor acha? O senhor acha que essa liminar ela deveria existir agora, como está sendo, ou não? E se o senhor tem visto assim que o tribunal está tomando a frente, fazendo já o que a lei dizia, né? Essa lei transitória dizia, de não conceder as liminares, enfim, se o senhor pudesse comentar para a gente sobre isso. Veja, muito boa pergunta, Mariana Clara. Aqui é uma questão de opinião, né? Porque a situação está posta e houve o veto. Eu acho que dentro da realidade que a gente está vivendo, essa disposição talvez fosse bem-vinda mesmo. Mas acho que o tribunal pode fazer essas vezes. Se o tribunal estiver sensível, porque, claro, a situação é difícil para todo mundo, não só para o locador quanto para o locatário. Mas se o tribunal apreciar a situação com sensibilidade, analisando a situação caso a caso, como ele fez naquela decisão que eu trouxe aqui, talvez seja uma forma mais justa de equacionar o problema. Por quê? A lei, ela, pela própria frieza da lei, pelo fato de ser abstrata, ela daria uma regra geral que se aplicaria a qualquer situação, inclusive beneficiando aqueles, mesmo que não tivessem nenhuma dificuldade e estavam querendo se aproveitar do momento. Quando isso não está previsto de forma taxativa na lei, mas com sensibilidade, isso é apreciado no tribunal, eu acho que talvez a coisa se resolva até de forma mais justa, vamos dizer assim. Então, eu acho razoável haver a suspensão do cumprimento da liminar. Mas acho que se o tribunal fizer isso, analisando as peculiaridades da situação, aquela realidade específica, talvez seja mais justo do que uma letra fria da lei estabelecer uma regra que vai valer indistintamente para todas as situações. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutor Luiz. Nós temos, Marina, mais uma pergunta e depois eu acho que
podemos encerrar, porque o doutor Luiz dá aula daqui a pouquinho. Tá. Tem uma pergunta aqui falando o seguinte, ó, como proceder em situações onde o seguro já foi acionado 2 vezes e o inquilino de locação comercial pede 50% de desconto em função de pandemia? Olha, o que me parece aqui, a pergunta é sobre o seguro fiança, né? O que me parece aqui é que se, na verdade, houver o desconto de 50%, esse desconto for ajustado ou amigavelmente ou por força de decisão judicial, aí não vai se poder cobrar o restante do seguro. Porque se há o desconto de 50%, é isso que vai prevalecer durante aquele período para a locação. Então, se o locatário está autorizado a pagar só 50% do aluguel e paga os 50%, ele não está em mora, ele está pagando integralmente o que deve. Aí eu não posso querer recuperar a diferença do seguro, porque é uma situação transitória que foi ajustada ou por acordo ou por força de decisão judicial. Aí eu acho que não tem que ajustar o seguro, não tem que acionar o seguro, porque se ele pagou os 50%, ele pagou o que era certo por força da decisão judicial ou por força de acordo com o locador. Certo? Perfeito. Então, acho que é isso, doutora Marina. Muito obrigada mais uma vez, Marina, pela condução dos trabalhos, doutor Luiz Mardi pela participação, disponibilidade, por mesmo que nós tivemos a oportunidade de ter aqui. O pessoal que perguntou no chat, nós vamos disponibilizar o encontro de hoje no YouTube da OAB de Campinas, quase. Ah, que legal. OAB de Campinas. Eu tenho algumas aulas, eu tenho um canalzinho no YouTube com algumas aulas, eu vou colocar o link ali também para ajudar a divulgar. Ótimo, doutor, porque eu compartilhei aqui no chat as redes sociais que o senhor tinha colocado no slide, né? Então eu copiei e coloquei para o pessoal aqui no chat. Perfeito. E agora eu pediria para que todos ligassem as câmeras para a gente fazer a nossa foto do nosso evento de hoje, que depois vamos disponibilizar. Nós vamos mandar para vocês aqui também, gente, as redes sociais da Comissão de Direito Civil, para que vocês possam nos acompanhar e ficar inteirados dos próximos eventos e tudo mais. Daqui a pouquinho já mando para vocês aqui. Aí, Maici já mandou para a gente. Vamos lá, liguem as câmeras aí então, para a gente poder fazer nossa foto. Oi, Bia! Todo mundo ligou aí? Posso tirar foto, então? Então vamos lá, todo mundo sorrindo, hein? Prontinho. Pessoal, muito obrigada. Doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pelos ensinamentos que foram muito produtivos. Embora, como o senhor tenha falado, se estendeu no tempo, mas eu acho que foi fantástico o conhecimento que nós pudemos aprender do senhor hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço muito, agradeço aos colegas que participaram e agradeço a oportunidade que me deu a OAB Campinas. Eu estou sempre à disposição, foi um prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.